Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Para todos aqueles que estão chegando aqui no canal pela sua primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e a minha finalidade nesse canal é passar essa minha experiência, que eu passei durante esses 32 anos, como uma forma de ajudar todos aqueles que estão começando nesse mundo do áudio. E como eu sempre falo, esse canal é dirigido por vocês. E o assunto dessa semana é fruto de vários e-mails que me enviaram solicitando sobre esse assunto, que é editando com fones. Apesar de eu não gostar de entrar nesse assunto porque ele é muito controverso, mas como vocês que escolheram, não vamos fugir da raia. Vamos hoje então falar sobre editando com fones de ouvido. E esse é um assunto muito polêmico, porque muitos produtores são totalmente contrários à edição com fone. Mas por outro lado, existe uma corrente de produtores que defende a tese e fazem as suas produções com fone, como poderia citar alguns nomes aqui, e dizem que ficam tão boa como com os monitores de referência. Mas nós vamos falar os prós e contras durante esse estudo aqui hoje. A primeira coisa a considerar sobre os fones é que você não precisa ficar preocupado em perturbar os seus vizinhos, quando você for fazer as suas mixagens. Então assim você não fica preso a horários. A outra questão é que na maioria das vezes o estudo caseiro não possui nenhum tratamento acústico, que todos sabem que prejudica muito a edição de áudio. E com fone, como você fica livre dessa parte, que você não há necessidade de contato com o ambiente, com fone você está no circuito totalmente fechado, o que se torna mais viável, isso segundo algumas correntes de produtores. Embora, senhores, eu não pretendo dar opinião, mas a gente acaba sendo obrigado a dar. E de antemão, eu vou deixar aqui registrado que nada substitui um ambiente acusticamente tratado com um bom par de monitores para fazer a sua mixagem e a sua masterização. Mas, por outro lado, não é impossível fazer as suas edições com um bom par de fone de ouvido, como eu mesmo já o fiz. Mas lembrando-se do ditado, que quem não tem cão acaba caçando com gato. Lógico que com cão você terá a vida mais fácil, que o cão ele é mais preparado para isso, ele te obedece melhor. Já com gato, a coisa vai se tornar bem difícil. E para que você possa ter a sua própria opinião no final desse estudo, vamos iniciar primeiro conhecendo um pouco sobre o fone de ouvido. Os fones de ouvido, como eu chamo, também são chamados de auriculares, ou headphone, como é mais conhecido, que nada mais são do que um pequeno alto-falante com o objetivo de uma audição direta no ouvido do ouvinte. E a primeira coisa que vocês têm que ter em mente logo de cara, que não é qualquer tipo de fone de ouvido que servirá na missão de editar um áudio. E isso é uma regra, porque para esse trabalho é necessário um par de headphone de altíssima qualidade desenvolvido para essa aplicação, porque se você pega um fone de ouvido feito para ouvir música, não vai servir para editar áudio, é como acontece com os monitores de referência. Existem caixas de som que são preparadas exclusivamente para editação, assim como acontece também com os fones de ouvido. Existem fones para isso, porque os fones de ouvido existe coloração, nós vamos entrar mais na frente. O que importa é que não é qualquer tipo de fone, você irá comprar específico. E para evitar, senhores, que vocês me mandem e-mail perguntando: Jorge, mas não é possível eu editar usando meus fones que eu já tenho, meus fones normais? Sim, senhores, eu vou responder que é possível. Mas para isso, seria necessário que você treinasse muito seus ouvidos, ouvindo muitos CD de referências padrões de mercado, e seus ouvidos se adaptassem a esse som para entender esse som dentro da sua mix. Por quê? Assim como acontece com as caixas de som, com os microfones, quando esses fones normais saem da fábrica, eles saem para dar mais colorido à música. Vê que uns são programados para ter mais grave, o outro é para dar mais brilho, e isso não é interessante, senão ele vai dar uma resposta de frequência errada da sua mix e você vai mixar totalmente errado, perdido. Então, para evitar todo esse treinamento que talvez você nem consiga, o objetivo, é mais fácil você comprar um fone próprio para a edição. Agora que já fizemos as nossas primeiras considerações sobre o fone, vamos conhecer agora um pouco do fone para que nós possamos entendê-lo. Existe no mercado dois tipos de headphone, uns fone aberto e fone fechado. Vamos falar do fone aberto. Eles são chamados assim porque eles têm pequenos furinhos no copo do fone para que haja uma circulação do ar com a finalidade de evitar ressonância no copo. E isso é melhor porque torna o som um pouco mais natural. E também, por outro lado, ajuda a ventilar os ouvidos, que ele não fica ali sem refrigeração. E ele tem a desvantagem porque com esses furinhos
penetra o som ambiente nele, que atrapalha por pouco se for um ambiente muito barulhento, porque normalmente isso não vai acontecer, você não vai trabalhar no ambiente tão barulhento assim que o som entre pelos furinhos e consiga atrapalhar a sua mixagem. Então esses furos tem essa. Agora vamos falar dos fones fechados. Os fones fechados, ele tem como uma das suas características ser de grande porte, com a vantagem de você poder trabalhar, né, num ambiente com um pouco de barulho. Tendo barulho não é porque ele é selado, mas esse selo que faz, né, evitando assim o ruído externo, ele numa parte é uma desvantagem, porque seus ouvidos não tem nenhuma circulação do ar, então ele fica ali abafado, precisando de muitas pausas para você refrescar os ouvidos, que não é que esquenta demais os ouvidos. Esse que é a desvantagem dele. E agora, senhores, o que importa é que entre esses dois tipos, tanto aberto como fechado, todos eles têm a mesma função de edição, sendo que a particularidade tem mais a ver com o tipo de ambiente que você vai trabalhar, se ele é mais barulhento ou mais silencioso. Por quê? Na verdade, todos os dois acabam trabalhando da mesma forma e com o mesmo desempenho. Senhores, aqui nesse ponto eu deveria falar sobre tipos de diafragma que compõem os fones, mas creio ser impróprio para o tema, porque senão a gente vai estender demais, e a finalidade aqui não é construir um fone de ouvido, e sim entender um pouco sobre o fone quando for comprar. Então vamos ater aos tópicos mais referentes ou inerentes sobre a matéria de hoje. Então eu vou desfocar dessa parte e vamos focar mais no que importa no estudo de hoje. Então vamos começar falando sobre a impedância dos fones de ouvido. A impedância, senhores, nada mais é do que uma resistência dinâmica em ohms, que é dado em ohms, dos fones de ouvido em todas as faixas de frequência audível, quer dizer, se cria uma resistência devido ao material. É como assim uma água passando dentro do cano. Lógico, o cano vai tendo aqueles, né, vai criando limo dentro dele, vai criando ferrugem, com isso vai diminuindo aquele atrito, vai diminuindo a força da água. Isso acontece dentro dos condutores, até chegar nos transdutores, que é os fones de ouvido, existe com materiais. Então por isso que os fones mais caros, ele é feito com materiais melhores, porque muitos às vezes têm até os seus terminais banhados em ouro, que é um bom condutor, que conduz sem muita resistência. Existe toda essa gama que vocês têm que entender, e isso quer dizer impedância, uma resistência que tem, né, da dinâmica a toda a faixa de frequência que a gente consegue ouvir. E quanto maior for a impedância, logicamente, menor vai ser o volume que você vai ouvir. Porque o que significa isso? Como eu já expliquei, que a resistência dos materiais que conduz o fluxo de áudio, ele vai criar essa resistência diminuindo a força, ou seja, diminuindo a dinâmica das frequências audíveis. Com isso você tem que ir lá no seu botão e aumentar. Porque quanto mais é ruim o seu fone, mais volume você tem que dar para ter um volume satisfatório. E no mercado existem fones que vão de 16 ohms até 600 ohms. Então posso dizer que até a marca de 250 ohms está ótimo para o seu fone de ouvido, para o seu home studio, para você fazer a sua edição, porque nesse volume ele é capaz de aceitar um bom volume sem causar distorção, né? Quando você aumentar não vai ter tanta distorção. Se preocupe em comprar um fone até a marca de 250 ohms, embora nada impeça de você usar um de maior impedância, mas nesse caso você vai ter que comprar um amp para fone, ou seja, um amplificador para fone de ouvido, porque senão você vai ficar aumentando o máximo e vai saturar o som. E esse amp nada mais é do que como se fosse uma bomba na água, ele aumenta mais a pressão. Vamos então passar agora para a resposta de frequência. A resposta de frequência, senhores, é a habilidade dos fones em reproduzir todas as frequências de forma igual. Primeiro, para ficar bem claro, a resposta de frequência, senhores, nunca, sob hipótese nenhuma, indica a qualidade do fone. Lógico que não, mas também lógico, se não tiver uma resposta em todas as frequências, o fone é ruim. Então qualquer fone que tenha uma resposta entre 25 Hz até 18 kHz é mais do que suficiente para que o nosso ouvido consiga escutar as frequências de 20 kHz a 20 Hz, a 20 kHz. E assim como acontece com os monitores de referência, os microfones, acontece com os fones. O que acontece? Por isso que eu falei lá no início, devemos estar sempre atentos ao comprar o fone, que ele seja o mais linear possível, ou melhor dizendo, que sua fabricação seja com o objetivo de edição de áudio, ou seja, ele vai ser fretado, ele não vai dar colorido a nenhuma frequência, né? A nenhuma resposta de frequência. Por quê? O que importa realmente é que o seu fone de ouvido seja frete e que soe de forma detalhada e precisa todas as frequências, e não inventando frequência, ele tem que ser preciso, né? Então, para isso, ele vai ter que ter uma curva de resposta de frequência bem
soprana. Bom, agora que já entendemos as partes principais do fone, vamos agora nos focar na edição propriamente com fone. Então vamos falar agora sobre essa área. Quando nós estamos usando monitores de referência, nós temos duas caixas. Eu vou desenhar aqui malmente, rapidamente. Nós vamos ter duas caixas aqui com a referência do som, sendo lógico que uma L e a outra R. E nós vamos ficar de um jeito que vai ser, como já foi explicado lá na colocação, né, de monitores, a forma correta de fazer a sua audição vai ficar assim, fazendo um triângulo, pois dessa forma você vai receber o som direto nos seus ouvidos. Mas, senhores, acontece uma coisa aqui. Acontece que às vezes um som aqui, uma guitarra, por exemplo, ela alta, ela vem direta para os seus ouvidos, mas ela acaba transbordando um pouco para o outro ouvido, que é uma reação natural que você ouve o som numa caixa comum, uma caixa num play residencial, né? No seu tocador, no seu reprodutor caseiro. E além de criar aqui, ele cria um centro que é chamado de centro fantasma. Quando a gente bota o cantor no centro, é como se você, ao ouvir, o cantor tivesse realmente aqui, ó, bem no centro, cantando para você, e os instrumentos vão saindo ao lado, a bateria aqui, tal, a guitarra de um lado, o tecladinho vem aqui, e vai acontecendo isso. Já no fone do ouvido, o que acontece dentro do fone de ouvido? Você tem diretamente o som na sua orelha esquerda, o que está na esquerda, e diretamente o que está na direita. Você ouve assim, não existindo esse centro fantasma. O que acontece? A música começa a soar dentro da sua cabeça. E como não há nenhuma sala de audição, ou melhor, uma técnica de som, vamos entender como isso afeta a nossa mixagem, né? Não ter esse esquema natural do áudio quando a gente está editando com seus monitores de referência. Então, senhores, devido a tudo que eu acabei de falar, e eu registrei inicialmente, o uso do monitor de referência é sempre a primeira opção, em razão da grande maioria das gravações e edições do áudio é destinada a ser ouvida via alto-falante, né? A maioria das pessoas ouve na sua casa, lógico que ouve com fone. E o que é surpreendente nisso, que quando você faz isso, e nós vamos entender isso porque nos seus monitores, e você depois ouve a mesma coisa que você fez no monitor, e aí depois, agora eu vou ouvir com fone, você vê que o som ele fica bem melhor, ele dá um salto, o que está no seu monitor, para ouvir no fone. Por quê? Os fones de ouvido, ele torna a coisa mais interessante, porque eles são ótimos para ouvir os detalhes, né? Então isso torna a coisa melhor. Então vamos entrar nessa parte desses detalhes do fone de ouvido. Então, já que o fone de ouvido ele é rico em detalhe, essa já é uma vantagem do fone de ouvido. Então, quando você, o que é normal, vai começar suas edições, começar sempre nos ruídos estranhos, como os chiados, os criques, os estalos. E faz assim a sua remoção, porque com os fones de ouvido, né, eles tendem a dar mais detalhes. Se você deixar qualquer coisinha, acaba mascarando de uma forma dentro da sua cabeça, por causa do ouvido que é diretamente no seu cérebro, de uma forma maior, e você começa a embolar tudo. Então, senhores, com fone de ouvido, a primeira coisa, a limpeza é crucial, como é também no monitor de referência, como eu expliquei lá no passo a passo da mixagem, que tudo se começa com a limpeza. Então, às vezes lá na referência, quando o instrumento, às vezes é 2 instrumentos, 3 instrumentos, você pode até pular com o mascaramento, mas com fone de ouvido, ele acaba causando esse problema, que você acaba vendo isso, né? Para editar, na hora da edição, se torna um pouco mais complicado. Comece sempre pela parte de limpeza. Falei de uma vantagem, vamos falar de uma desvantagem dos fones de ouvido, a qual você também tem que ter muito cuidado. Uma das coisas que você tem que se preocupar é com o fato da imagem estéreo. Por quê? Em razão do efeito transbordamento explicado anteriormente, você consegue manipular a imagem de uma forma melhor no monitor de referência. Já no fone, já se torna um pouco difícil. Então, para que você faça isso, às vezes melhor que você use qualquer caixa para fazer só essa parte, não é se preocupado com nada com equilíbrio tonal, não. Você vai preocupar com efeito estéreo, ou seja, a distribuição dos instrumentos dentro da sua mix, que vai ficar mais 50 à esquerda, o que vai ficar 50 à direita, 70 à esquerda, 80 à direita. E se não for possível, você não tiver nenhuma caixa, acostume seus ouvidos com CD de referência para que você comece a se adaptar à reação do panorama estéreo dentro de ouvido, e você comece a acostumar a ver como se comporta isso, e você levar isso para a sua amiga. Embora no mercado, para aqueles que não querem treinar, eu não testei, por isso eu não posso dizer se realmente é bom, existe plugins para simular os monitores de referência diretamente no alto-falante. Passa por esse plugin e responde como se fosse, como existe o tal plugin, tal de Closer e outros por aí.
Eu não posso atestar nada, que eu nunca testei esses plugins. Senhores, um também dos problemas até mais sério do que esse panorama, essa imagem estéreo, é sobre a reverberação. Porque o que acontece? Quando você está mixando no monitor de referência, existe uma reverberação natural da sala. Mesmo a sala acústica, você tem que deixar a reverberação controlada. Já no caso do fone, não existe essa ambiência natural, porque o som já vai direto para o ouvido. Então você, da mesma forma, vai ter que escutar bastante CDs de referência e guardar na sua memória o ponto ideal que você no fone escute dessa reverberação dentro da mix ou dentro da master, no caso, né? Você vai ouvir CD de referência e trazer isso para a sua mix. Embora também no mercado existe produto com simuladores de som, como no caso da Focurist, tem a tal da VRM Box, ao qual ele simula vários ambientes de edição, né? Várias técnicas de som. Então tem técnicas grandes, pequenas, e ele leva para o seu ouvido toda essa ambiência. Então com isso você não vai ficar preocupado com a reverberação, porque ele já cria essa reverberação natural para os seus ouvidos, direto para o fone, como se realmente estivesse ali. Além de ele também simular esse produto, além disso, ele traz dentro dele os melhores monitores de referência que existe dentro da edição de áudio, né? Como da Yamaha e muitos outros, como está aí mostrado. Esse produto eu testei, até tenho, e quando eu, às vezes de madrugada eu quero começar a adiantar algumas edições, eu aproveito e uso ele. E funciona contente, mas também você precisa se adaptar um pouco a ele. De início você estranha, mas depois que você se adapta a ele, funciona de forma a contento. Eu consigo fazer isso, lógico que depois no final eu acabo fazendo todo o resto nos monitores de referência, mas ele auxilia bastante, e inclusive já fiz até masterização, todo o processo usando ele, e deu certo. Então vamos continuar então. Senhores, para que não fique grande esse estudo de hoje, eu vou já fechando para que não reclame de mim. E tenha cuidado também, senhores, com as frequências médias, porque como já foi dito, as frequências médias o ser humano tem uma tendência a ouvir melhor. E como o fone está diretamente sob o ouvido, então essas frequências já vai diretamente. Então você tem que ter cuidado, porque essas médias baixas frequências, ela tem mais clareza no fone do que nos monitores. E isso pode levar você a fazer uma edição errada de um instrumento que tem esse tipo de frequência. Às vezes você vai dar mais presença ao instrumento ou menos presença, prejudicando às vezes o instrumento. Então escute bastante referência de todos os instrumentos antes de começar a trabalhar com fone de ouvido. Para terminar, senhores, faça intervalos regulares. Como você está recebendo o som direto no ouvido, descanse seus ouvidos para que você não canse o ouvido e comece a ter ideia errada. E tenha sempre um fone, mesmo de má qualidade, para fazer uma comparação. Escute um pouco com ele, que isso desacostuma o seu ouvido a ficar ali mascarando as frequências. Você começa a ouvir de forma diferente. Um fone ruim não é para você editar, apenas para ouvir e ver como está saindo, que no final de tudo a maioria das pessoas vai ouvir nesses fones comuns, não é o seu de estúdio. E aqui termina então, senhores, que já está grande demais esse estudo de hoje, agradecendo a todos, senhores, que estão mandando seus incentivos, a todos aqueles que estão compartilhando os vídeos, a todos aqueles que estão dando seu joinha aí, que como eu sempre falo, é a forma de eu saber se eu estou acertando nos meus estudos com vocês. E todos os estudos que está vendo aqui é que eu pego a maioria de e-mail que eu recebo, pego o maior número e faço o tema em cima daquilo. Então você manda, que vai somando a outros e-mails, aquele que tiver maior número eu faço o e-mail, porque eu estou aqui para fazer um canal que é para vocês. E espero que depois desse estudo de hoje vocês já possam entender melhor e trabalhar melhor com os seus fones de ouvido. E qualquer dúvida, vocês sabem que basta mandar o e-mail. Então muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês, e até o nosso próximo encontro.